Algumas palavras não foram feitas para mudar o mundo. Elas não derrubam governos, não encerram guerras, não aparecem em livros de história. Ainda assim, elas salvam pessoas. Não de forma visível, não de forma imediata, mas de um jeito silencioso, profundo, quase imperceptível. Este vídeo não é sobre heroísmo, não é sobre vitórias, não é sobre grandes discursos. É sobre uma única frase, dita uma única vez, sem intenção, sem importância aparente, e que atravessou mais de 30 anos intacta dentro de um homem. Se você ficar até o final, talvez perceba algo desconfortável. Não são os grandes acontecimentos que mais nos moldam, mas os pequenos gestos que chegam exatamente quando estamos prestes a desaparecer por dentro. Ele nunca escreveu aquela frase, nunca a repetiu em voz alta, nunca tentou organizá-la em palavras próprias. Ainda assim, ela permaneceu ali, com o mesmo tom, a mesma pausa, a mesma sensação no peito, não como lembrança, mas como presença. Durante a guerra, ele aprendeu algo que poucos entendem. O corpo aguenta mais do que a mente. O corpo suporta o frio, suporta a fome, suporta a exaustão, mas a mente começa a ceder quando o tempo perde sentido, quando o futuro deixa de existir, quando o passado já não parece real. Nos campos, os dias não eram marcados por acontecimentos, eram marcados por repetição. Acordar, esperar, contar, esperar, dormir, esperar. Era assim que os homens eram quebrados. Não pela violência constante, mas pela sensação lenta de estar sendo apagado. Ali, ninguém falava mais do que o necessário. Frases longas cansavam. Emoções abertas eram vistas como risco. Quanto menos você sentia, menos você sofria. Quanto menos você falava, menos você se expunha. O silêncio não era apenas ausência de som, era uma estratégia de sobrevivência. E foi nesse ambiente, onde tudo era mecânico, onde cada gesto era automático, onde cada homem começava a parecer apenas mais um corpo, que algo inesperado aconteceu. Não foi durante um colapso, não foi após uma punição, não foi num momento de desespero explícito. Foi num instante comum demais para ser lembrado. Ele estava sentado, corpo curvado, olhar perdido no chão duro. Não pensava em fugir, não pensava em resistir, não pensava em nada. Apenas existia, tentando diminuir por dentro. Foi quando um soldado se aproximou, sem pressa, sem agressividade, sem aquele tom endurecido que a guerra costuma ensinar. Houve um breve silêncio entre os dois, não tenso, apenas humano. Então, o soldado falou. Não foi uma ordem, não foi uma ameaça, não foi um aviso. Foi uma frase curta, simples, humana demais para aquele lugar. Aquelas palavras não pertenciam à guerra, soavam deslocadas, quase fora de contexto, e talvez por isso mesmo atravessaram todas as defesas que ele ainda tinha. Ele não respondeu, não porque não quisesse, mas porque algo dentro dele parou por um instante. Nada mudou do lado de fora. Ele continuou prisioneiro, o arame continuou ali, o frio continuou, a fome também, mas algo foi fixado dentro dele, um ponto estável, algo que não se movia. Ele ainda era alguém que podia ser tratado como pessoa. Nos dias seguintes, o soldado não repetiu a frase. Talvez nem soubesse o impacto que causou. Talvez tenha sido apenas mais um gesto automático. Mas para aquele homem, a frase começou a funcionar como uma âncora invisível. Quando o medo crescia, quando a mente começava a ceder, quando o corpo já não obedecia, ela voltava. E o mais estranho é que ela não prometia nada. Não falava de liberdade. Não falava de vitória, não falava de futuro. Ainda assim, sustentava. Na próxima parte, essa frase deixa de ser apenas lembrança e começa a se tornar estrutura. Depois daquele dia, nada mudou de forma visível. O campo continuou o mesmo. Os horários continuaram rígidos. A vigilância continuou constante. Mas a forma como ele atravessava tudo aquilo começou a mudar. A frase não aparecia como consolo. Ela não dizia que ia passar. Não dizia que tudo teria sentido no futuro. Ela apenas lembrava algo essencial. Alguém falou com ele como se ele ainda estivesse ali. E em um lugar onde tudo empurrava para o desaparecimento, essa lembrança tinha peso. Com o tempo, ele começou a perceber pequenas coisas. Detalhes que antes passavam despercebidos. O som específico dos passos durante a contagem.
A diferença entre o silêncio da madrugada e o silêncio do fim da tarde. O vento batendo nas cercas sempre do mesmo jeito. Enquanto conseguia notar essas coisas, ele sabia que ainda estava presente. A guerra ensina rápido a ignorar o mundo interno. Sentir demais custa caro. Pensar demais enfraquece. Mas aquela frase criou um tipo novo de atenção. Uma atenção voltada para dentro. Não para fugir, mas para não se perder. Ele passou a sentar um pouco mais ereto. Não por desafio, por dignidade. Cuidava do corpo dentro do possível. Guardava silêncio. Não por desistência, mas por economia. Em ambientes de extrema despersonalização, o corpo é o primeiro a responder quando algo reacende a percepção de valor próprio. Outros homens começaram a se aproximar. Não sabiam exatamente por quê. Talvez fosse o olhar menos vazio. Talvez a postura diferente. Talvez o simples fato de ele parecer mais presente. Ele ouvia mais do que falava. Repetia nomes. Perguntava de onde vinham. Gestos pequenos. Insuficientes para mudar o campo, mas suficientes para criar fios frágeis de conexão. Sem perceber, ele estava devolvendo aos outros aquilo que tinha recebido. A frase continuava ali, sempre a mesma, sem se desgastar. Ela não se tornava mais bonita com o tempo, não ganhava novos significados. Ela apenas permanecia. Em muitos relatos reais de prisioneiros é assim que funciona. Não são grandes discursos que sustentam alguém. É um olhar que não desvia, um nome dito corretamente, uma frase falada sem pressa. Quando tudo tende à mecanização, o mínimo vira sustentação. Meses se passaram até que algo mudou. O soldado não apareceu mais. No início, ninguém percebeu. A ausência foi lenta, como tudo naquele lugar. Primeiro, parecia apenas um turno diferente. Depois, dias demais se passaram sem aquela presença discreta. Aquilo doeu mais do que ele esperava. Não era apego, não era gratidão exagerada. Era a perda de uma referência silenciosa. Sem perceber, ele passou a repetir a frase mentalmente com mais frequência, como se temesse que, sem o soldado ali, ela pudesse desaparecer. Mas não desapareceu. Pelo contrário, ganhou ainda mais força. Agora, ela já não estava ligada a uma presença externa. Não dependia mais de ninguém. Ela tinha se tornado algo que ele carregava. Quando os rumores começaram a circular, o campo inteiro mudou de atmosfera. Falava-se em transferências, falava-se em colapso, falava-se em libertação. Alguns homens ficaram inquietos, outros estranhamente apáticos. Ele sentiu algo no meio, uma expectativa contida, desconfiada. Ele não se permitia imaginar demais. Aprendera que esperança explícita era perigosa. A frase não falava de liberdade. E talvez por isso fosse segura. Ela não criava imagens. Não alimentava promessas. Ela apenas sustentava o agora. Quando a libertação finalmente aconteceu, não houve celebração. Não houve gritos. Não houve lágrimas coletivas. Não houve discurso. Os portões se abriram como se fosse apenas mais um procedimento. E de repente, aquilo que havia definido cada dia simplesmente deixou de existir. Muitos homens não sabiam o que fazer com o próprio corpo. Alguns choravam sem controle. Outros riam de forma estranha. Alguns apenas ficavam parados como se ainda esperassem a próxima ordem. Ele atravessou aquele momento em silêncio. Não era frieza. Era desorganização interna. A guerra não termina no mesmo ritmo dentro e fora do corpo. Ele caminhou para fora do campo sem sentir triunfo. A liberdade chegou sem roteiro, sem música, sem explicação. E ali, ele entendeu algo que poucos dizem em voz alta. Sair do campo não significava sair da guerra. Ela continuava dentro. O retorno para casa foi estranho. Cidades quebradas, rostos envelhecidos cedo demais. Um país tentando reconstruir paredes enquanto evitava reconstruir memórias. Falava-se pouco do passado. Falava-se ainda menos do que tinha sido sentido. Ele também não falou. Construiu uma vida comum. Trabalhou, criou vínculos, envelheceu. Por fora, tudo parecia seguir em frente. Por dentro, certas coisas não tinham encontrado lugar. Algumas lembranças se borraram com o tempo. Datas se misturaram. Imagens perderam nitidez. Mas a frase não se dissolveu. Enquanto outras memórias enfraqueciam, ela permanecia intacta. O tom, a pausa, a sensação no peito. Anos se passaram assim.
Até que, numa manhã comum demais para parecer importante, alguém lhe fez uma pergunta simples. O que você mais lembra daquele período? Ele pensou em batalhas. Pensou no frio que entrava pelos ossos. Pensou na fome que não doía só no estômago, mas na dignidade. Mas nada disso veio à boca. O que veio foi a voz. A voz, não o rosto. Isso o inquietou profundamente. Como algo tão simples tinha sobrevivido ao tempo quando tantas outras coisas tinham desaparecido? Foi ali que ele entendeu. A frase não foi importante pelo que dizia literalmente. Foi importante porque foi dita no exato momento em que ele precisava ouvir qualquer coisa que não fosse guerra. Algumas palavras, quando chegam nesse instante específico, não envelhecem. Elas não se desgastam, não se diluem, não se perdem. Elas ficam. A frase não mudou a realidade ao redor dele. Isso é importante deixar claro. Os dias não ficaram mais fáceis. As decisões não ficaram mais leves. A vida não se tornou simples. Mas algo essencial tinha mudado na forma como ele atravessava tudo. Sempre que se sentia prestes a desaparecer de novo, a lembrança surgia. Já não como voz externa, mas como algo incorporado. Não era mais o soldado falando. Era ele mesmo lembrando que, em algum momento, alguém o reconheceu como pessoa. Com o passar dos anos, a memória da guerra foi se afastando. Algumas imagens desapareceram. Alguns nomes se apagaram. Alguns rostos se tornaram impossíveis de reconstruir. Mas aquela frase continuava ali, mesmo quando o resto começava a falhar. Ela não precisava ser repetida. Não precisava ser ensinada. Ela simplesmente aparecia nos momentos de silêncio. Houve um dia em que ele percebeu algo desconfortável. Já não lembrava com precisão do rosto do soldado. Sentiu um breve pânico, como se estivesse traindo a própria memória. Depois entendeu. O rosto pertencia ao tempo. A frase, não. Ela tinha deixado de ser lembrança e se tornado estrutura. Foi nesse reconhecimento tardio que ele percebeu algo fundamental. Aquela frase não o salvou da guerra. Salvou algo mais delicado. A maneira como ele continuaria existindo depois dela. Ele contou essa história apenas uma vez. Não foi em um palco. Não foi diante de câmeras. Não foi para corrigir versão alguma da história. Foi numa conversa simples, num fim de tarde comum, quando alguém mais jovem perguntou o que ele tinha aprendido com a guerra. A pergunta parecia grande demais. Ele demorou a responder. Olhou para o chão por alguns segundos, como se escolhesse com cuidado o que ainda valia a pena ser dito depois de tantos anos. Quando falou, não mencionou batalhas, não citou datas, não falou de inimigos nem de vitórias. Falou da frase. Disse que ela o acompanhou por mais de 30 anos, sem exigir nada em troca. Não pedia gratidão, não exigia explicação. Apenas estava ali. A pessoa que o ouvia perguntou se ele achava que o soldado sabia do impacto daquelas palavras. Ele balançou a cabeça devagar. Acho que não. E talvez seja melhor assim. Não havia amargura nessa resposta. Havia compreensão. Em muitos relatos reais, os gestos mais transformadores são justamente os que não foram feitos para serem lembrados. Eles não buscavam reconhecimento. Não tinham intenção de marcar história. Existiram apenas porque alguém escolheu agir de forma humana, quando seria mais fácil agir de forma mecânica. Ele disse que se tivesse reencontrado o soldado, não saberia o que dizer. Não por falta de gratidão, mas porque qualquer palavra pareceria excessiva diante da simplicidade do que tinha sido feito. Ele não me deu esperança, disse. Me deu presença. E isso bastou. Nos últimos anos de vida, a guerra deixou de ser assunto. Não por negação, mas por seleção. Algumas histórias ele sabia que não seriam compreendidas. Outras simplesmente não precisavam ser repetidas. Mas aquela frase ele nunca perdeu. Ela continuou surgindo nos momentos em que tudo parecia ruir. Quando a conversa terminou, ele não fez nenhum pedido. Não pediu que a história fosse contada. Não pediu que fosse lembrado. Apenas ficou em silêncio. Mas quem ouviu, sabia. Sabia que aquela história não era sobre o passado. Era sobre aquilo que ainda nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Porque no fim, não são os grandes acontecimentos que definem uma vida. São as pequenas palavras ditas no momento exato. E às vezes, uma única frase, dita sem intenção de ficar, é capaz de atravessar décadas e manter alguém inteiro. Se essa história tocou você, talvez não seja por causa da guerra,
Talvez seja porque, em algum momento da sua vida, uma palavra também te manteve de pé. Se quiser, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi a frase que te sustentou quando tudo parecia desaparecer? Algumas palavras não mudam o mundo, mas mudam para sempre quem as escuta. E isso já é suficiente.